Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 18 de julho de 2023. Declaro aberta a sessão de hoje da Segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento a todos, em especial aqui os senhores juízes, o doutor Lucas, o advogado presente aqui para a sustentação oral. Na composição de hoje, o senhor vice-presidente, doutor Douglas Kuchiyama, também o Dr. Flávio Arantes, Dr. Herbert Lima de Rezende, e pela representação fiscal, Liliane Maria Alves. Seja bem-vinda, doutora Liliane, pela primeira vez, né, como estava dizendo. Também seja bem-vindo, doutor Lucas, muito importante aqui a presença dos advogados para nos ajudar aqui a fazer o controle da legalidade, né? Hoje nós temos 2 processos em pauta, e esta é a última sessão desse semestre, né? Nós teremos agora o recesso previsto em lei. Salvo engano, acho que a gente voltamos só na segunda terça-feira de agosto, salvo engano. Então, quero registrar aqui que nesse semestre nós tivemos aqui uma boa produção, e sessões muito boas, de um bom nível, e muitos debates, e com a colaboração sempre eficiente aí dos nossos juízes substitutos, né? Tanto da Fazenda quanto dos contribuintes. Então, quero agradecer aqui o compromisso e a dedicação de todos. Bom, nós começamos normalmente aqui de praxe com os processos com pedido de sustentação oral. Hoje nós só temos o processo da Claro, então nós vamos iniciar a nossa sessão de hoje pelo processo da Claro, é o AIN 4, 128, 194. Eu sou o relator. Esse processo foi redistribuído para a minha relatoria. O processo já era da segunda Câmara. Inicialmente, o processo tinha como relator o doutor Celso Barbosa Julián, né? O processo ele teve um desfecho que foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso ordinário para manter o item 1 e cancelar os itens 2 e 3 pelo princípio da consunção. A Fazenda Pública interpôs retificação de julgado, alegando que tanto o item 2 quanto o item 1 não se referem aos mesmos fatos do item 1. O contribuinte também apresentou retificação de julgado, alegando que houve erro de fato, uma vez que a Embratel TV Sat é empresa autônoma e não foi incorporada, mas sim a Embratel SA, né? Então, ele sustenta essa linha de argumento, pedindo aqui a revisão do quanto decidido, né? O processo foi... as retificações julgadas foram ambas deferidas pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, e agora o processo entrou em julgamento. Então, eu passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Lucas Vasconcelos Campos de Aquino, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Reitero aqui os cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais juízes e à doutora Liliane, que, retificando, é representante fiscal e não juíza. Peço desculpa pelo meu equívoco inicial. Eu vou ser bem breve, excelências. Nós temos 3 itens na autuação que está sendo discutida, como bem introduzido pelo relator. O item 1 refere-se ao não recolhimento de CMS nos exercícios de 2015 e 2016. Os itens 2 e 3 referem-se, respectivamente, à não emissão de notas fiscais referentes aos serviços autuados e, respectivamente, a deixar de fazer com que esses referidos serviços constassem das notas fiscais que foram emitidas no período. O posicionamento que prevaleceu no
no julgado até então foi, como bem trouxe o relator, no tocante aos itens 2 e 3, a aplicação do princípio da consunção, pois, ipsis literis, as condutas descritas inegavelmente foram necessárias para a configuração do lançamento fiscal do item 1, e no tocante ao item 1, que é o não recolhimento propriamente dito, os dois fundamentos que foram adotados para a manutenção da infração foram: os serviços do AIM foram pactuados diretamente pela Claro com seus clientes. E 2, houve incorporação da Embratel pela Claro e após essa incorporação, a Claro teria assumido todas as posições contratuais da Embratel. Esses dois fundamentos eles se justificam porque a empresa, desde sua impugnação, vem trazendo uma questão de suma importância. A partir de 1º de janeiro de 2016, ou seja, metade do período autuado, os serviços que foram autuados, por não tributados, não foram mais prestados pela Claro, foram prestados pela Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. Isso é de suma importância porque demonstra que houve dois erros de fato, no nosso entendimento, no racional que foi adotado no voto vencedor, no acórdão até então. Isso por quê? Vamos lá. Não houve pactuação direta dos serviços autuados entre a Claro e os clientes. E nós temos documentos que foram acostados aos autos e evidenciam isso. Temos termos de condição de uso dos serviços autuados, acostados à folha 760.898 seguintes, que denotam que, a partir de 1 de janeiro de 2016, os serviços foram prestados pela Embratel TVSAT S.A. Nós temos, em segundo lugar, os termos de cessão de transferências de direitos e obrigações contratuais. Esses termos foram lavrados entre a Claro e a Embratel TVSAT, cedendo as posições contratuais da Claro para a TVSAT no tocante às avanças de desenvolvimento e exploração de serviços suplementares de valor adicionado, que são justamente as prestações autuadas no caso. Também temos, em terceiro lugar, o contrato de cofaturamento prestado pela Claro à Embratel TVSAT para faturar a seus clientes os serviços prestados pela TVSAT. Foi acostado aos autos na página 760.876 e seguintes. E também os contratos de prestação de serviços de telecomunicação pela Claro à TVSAT, para prover a rede para que ela pudesse realizar a exploração desses serviços suplementares. Página 761.187 e seguintes. Esse acervo documental aponta para uma conclusão fática que acabou, entendemos, não sendo considerada no posicionamento prevalente, que é, a partir de 1º de janeiro de 2016, a Claro não prestou os serviços autuados, quem prestou foi a TVSAT. A Claro somente realizou o faturamento, que é feito por previsões contratuais conforme instrumentos acostados aos autos. Isso nos leva a segundo equívoco de premissa fática que entendemos que acabou incorrendo o julgado. A Embratel TVSAT não foi incorporada pela Claro. Quem foi incorporada pela Claro foi a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Embratel S.A., que todos conhecíamos em virtude das ligações de longa distância e afins, o famoso FAS 121 da época. Contudo, a Embratel TVSAT é uma empresa autônoma, tem CNPJ próprio e continua ativa e operante. E isso também é comprovado pelos comprovantes de inscrição no CNPJ, que nós acostamos às páginas 761.205 a 761.207. Portanto, nós entendemos que, no tocante ao nosso pedido de retificação, há duas questões que precisam ser retificadas no acórdão objeto do pedido, que é justamente, a premissa de que a Claro pactuou diretamente o serviço, prestou diretamente o serviço a seus clientes no período posterior a 1º de janeiro de 2016, o que, conforme a documentação acostada, não é verdade. E segundo, a premissa de que a Embratel TVSAT teria sido incorporada e que a Claro teria assumido essas posições, o que também não é verdade, pois a Embratel TVSAT, até os dias atuais, inclusive, é uma empresa autônoma e continua ativa e operante. Então, a retificação dessas duas premissas, segundo defendemos, leva à conclusão de que a Claro tem ilegitimidade passiva para figurar no lançamento no tocante às prestações CMS de 1º de janeiro de 2016 em diante, o que revela a insubsistência dessas exações.
Vou entrar aqui na segunda parcela da minha exposição, prometo que também será breve, que é justamente as razões pelas quais nós entendemos que o pedido fazendário não tem condições de prosperar. E a razão é pela qual há duas razões para tanto. Primeira, o pedido de retificação fazendária ele aponta um erro de fato na aplicação do princípio da consulção. Vejam, senhores juízes, que estamos aqui discutindo a aplicação ou não de um princípio. Que a argumentação que, no nosso entendimento, revela que o que se está tentando revolver não é necessariamente as premissas fáticas que motivaram a conclusão exposada no julgamento, mas sim as conclusões jurídicas que foram por elas adotadas, o que é uma argumentação que, segundo defendemos, extrapola a via do pedido de retificação. Contudo, caso se entenda que o pedido de retificação é cabível, nós realizamos uma análise cuidadosa no nosso pedido, na impugnação ao pedido de retificação fazendário, que nós apresentamos conjuntamente com o nosso pedido, e que demonstra que há identidade material, substancial, entre as prestações autuadas no item 1 do auto de infração e que foi mantido, e nos demais itens. Nós chamamos a atenção para um exemplo acostado a folha 761181, que demonstra a identidade dos códigos de autenticação das notas, das datas de emissão de fatura, dos códigos dos itens faturados e também do valor dos itens faturados. O que denota que os serviços autuados no item 1, conforme demonstrativos elaborados pela própria fiscalização, e no item 3, no caso do exemplo, conforme demonstrativos também elaborados pela própria fiscalização, são os mesmos. Nessa hipótese, considerando que esses serviços são que há identidade de prestações autuadas e que é necessário, né, na linha de entendimento por nós defendida, que para que não haja tributação, nós deixemos de emitir as notas e deixemos de fazer constar esses serviços, justamente porque, como defendemos desde o início da impugnação, esses serviços que foram autuados são serviços de valor adicionado e não são nem, em princípio, ou potencialmente tributáveis, então resta configurado que as infrações dos itens 2 e 3 seriam, sim, meios para alcançar a infração descrita no item 1 e, portanto, seriam por elas consumidas, conforme a jurisprudência desse tribunal. Inclusive, acabou que, curiosamente, acabamos citando um acórdão de vossa relatoria, senhor relator, na própria Câmara Superior. Então, são essas nossas razões. Nós pedimos a retificação dos erros de fato apontados no nosso pedido de retificação, para que seja reconhecida a insubsistência dos créditos objeto do item 1 no tocante ao período posterior a 1º de janeiro de 16, e a rejeição do pedido de retificação fazendária, tendo em vista que há, sim, identidade entre as prestações autuadas a justificar a aplicação do princípio da consunção. Agradeço a atenção dos senhores e da senhora e fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento necessário. Cumprimento o doutor Lucas pela sustentação oral, muito assertivo, muito didático aí nos seus esclarecimentos, sintetizou muito bem aí, não só as questões que envolvem a retificação de julgado do contribuinte, mas também da Fazenda, né? Bom, eu vou passar o meu voto. Conforme consta do relatório deste voto, a Fazenda do Estado e o contribuinte apresentaram pedidos de retificação de julgado em face da decisão de folhas tais, que deu parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar os itens 2 e 3 pelo princípio da consunção, bem como para limitar os juros mantendo integralmente o item 1, cujos pedidos foram admitidos pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, eu começo pela retificação de julgado da Fazenda. O pedido de retificação de julgado da Fazenda não está maduro para julgamento em relação ao item 3 do AIM. Pois bem, a acusação fiscal do item 1 do AIM é de falta de pagamento do imposto no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, por não ter considerado como tributáveis na base de cálculo do ICMS as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações que foram faturadas e cobradas pelo contribuinte juntamente com as contas de telefones. A infração ao item 2 do AIM é de falta de emissão de notas fiscais de serviços NFST, modelo 22, relativamente aos serviços de telecomunicações cobrados em fatura de seus clientes no período
de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, porém sem as correspondentes notas fiscais, por considerar tais fatos não tributáveis. Neste caso, é exigido o correspondente imposto. O item 3 do AIN é de descumprimento de obrigação acessória com aplicação de multa isolada, consistente na emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações, modelo 22, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, sem observar o requisito regulamentar que determina que todos os valores cobrados a qualquer título do usuário do serviço sejam lançados no documento fiscal, conforme artigo 178, inciso 8 do RICMES. Deixa eu só, se me permite aqui, tá batendo o sol aqui, eu vou só baixar aqui a persiana, aqui, um minutinho só. Bom, desculpe a interrupção aí. Bom, então, eu acabei de sintetizar aqui a acusação fiscal do item 3, né? Que tem como fundamento o artigo 178, inciso 8 do RICS. Muito bem. Indo direto ao ponto, com relação ao item 3, a necessidade de esclarecimentos por parte da fiscalização, tendo em vista o alegado pelas partes. A Fazenda assevera as folhas 761, 761.175, item 7, que a infração do item 3 decorre de emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações sem inclusão de valores cobrados dos contribuintes, mas que não são tributáveis. Conferir folhas 346 e 347. Portanto, seria acusação diversa e autônoma daquela descrita no item 1. De fato, a acusação fiscal é de descumprimento de obrigação acessória, porque o contribuinte deixou de constar nas notas fiscais de serviços os serviços que foram cobrados, que, muito embora não sejam tributáveis, deveriam constar no documento fiscal, tendo por base a portaria 79 de 2003. O contribuinte, por sua vez, enfatiza que a decisão retificanda agiu com acerto, pois as operações relativas ao item 3 são as mesmas do item 1, tendo cabimento o Instituto da Construção. Tanto é que as folhas 761.181, conforme indicado até pelo advogado aqui na sustentação oral, o contribuinte indica, por amostragem, duas operações do item 1, do demonstrativo 1, as folhas 106.129, que são as mesmas contidas no demonstrativo 3, as folhas 662.656, relativas ao item 3. Numa análise mais detida, verifico que existem operações no demonstrativo 3 que são as mesmas do demonstrativo 1, podendo, nesse caso, configurar a consunção. Mas também existem outras operações no mesmo demonstrativo 3 que não constam no demonstrativo 1, o que poderia afastar a consunção. Assim sendo, é de rigor a conversão do julgamento de diligência para que o ilustre AFR, na busca da verdade jurídica, adote as seguintes providências. Item A. Esclareça se no demonstrativo 3 constam operações relativas ao item 1, demonstrativo 1, relacionando quais são essas operações. Esclareça se no demonstrativo 3 também constam outras operações e qual a natureza dessas operações. Isto é, confirme ou não se tais operações se referem àquelas não tributáveis que deveriam constar nas notas fiscais de serviços de telecomunicações, modelo 22, a que se refere à Fazenda, às folhas 761, 175, item 7, a teor do lançamento fiscal do item 3 do AIN, relacionando as respectivas operações. Havendo erro ou equívocos, nos termos do artigo 13 da Lei 13.457, deverá a autoridade fiscal elaborar justificadamente novo demonstrativo, corrigindo o demonstrativo 3, mantendo-se apenas as operações relativas à acusação fiscal do item 3, bem como recalculando a multa isolada aplicada, se for o caso. Após o cumprimento da diligência, os autos deverão seguir para a manifestação das partes pelo prazo de 30 dias. Cumpridas todas as determinações acima, retorne os autos para a Câmara Julgadora para prosseguimento do julgado. Fica sobrestada a apreciação do pedido de retificação de julgado da Fazenda em relação ao item 2, até o cumprimento da diligência determinada.
Com relação à retificação de julgado do contribuinte, fica sobrestada a sua apreciação até o cumprimento da diligência determinada nos mesmos moldes acima. Converto o julgamento em diligência nos termos do fundamentado. Esse é meu voto. O processo está em discussão. Vou corrigir um erro de digitação aqui, mas o processo está em discussão. Muito bem, então, não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Pedido de retificação de julgado da Fazenda convertido em diligência, sobrestado os demais pedidos. Votação à unanimidade. Agradeço a presença do Dr. Lucas. Se quiser continuar presente, fica à vontade. E até breve. Excelência, seria uma honra, mas infelizmente tem outros compromissos que urgem minha presença no momento. Com certeza. Em todo caso, desejo aos senhores e à senhora Liliane um bom restante de julgamento e um bom recesso. Obrigado, Dr. Lucas. Até breve. Bom dia. Até logo, bom dia. Bom dia. Tchau. Bom, eu já, então, encerrei o julgamento. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Bruno Pettinati, o relator é o Dr. Douglas, o AIN é o 446.724. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra ao Dr. Douglas para que nos apresente o processo e também, já desde logo, apresente o seu voto. Dr. Douglas, com a palavra. Tá. Bom dia a todos. Então, nesse caso aqui tem recurso ordinário e recurso de ofício da decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente o de infração lavrado contra a empresa, que teria cometido as seguintes infrações. Infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda quando couber na prestação de serviço. No período de janeiro de 2017 a maio de 2021, recebeu mercadorias e operações tributadas no valor indicado, sem documentação fiscal em razão da constatação de diferenças de entradas apuradas por meio de levantamento fiscal específico realizado com fundamentos no artigo 509 do RICNES, conforme se demonstra pelos demonstrativos anexo 1, A e E, pelas cópias do documento juntado. Instrui presente conjuntamente com os demais elementos de prova que seguem juntados, livros, registros de entradas, livro, registro de saídas e o livro, registro de inventário. Contribuinte à época das operações, encontrava-se submetido ao regime tributário do Simples Nacional.
Aí está sendo cobrado, então, substituição tributária por não ter comprovado o efetivo recolhimento. Tem outras infrações, então, apurou-se por meio de levantamento fiscal específico realizado no estabelecimento em epígrafe, diferentes saídas de mercadorias relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2019, conforme especificado no demonstrativo anexo 1C, relativa à operação não sujeita ao pagamento de imposto, conforme se comprova pelos documentos juntados. Trata-se de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto foi recolhido anteriormente. E a última infração, infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, deixou de escriturar no mês de dezembro de 2021 a nota fiscal emitida por Álvares Martins Ferraz de Jabuticabal relativa à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações no período. O contribuinte a empresa foi notificada da lavratura do AIM, apresentou defesa, que eu vou falar as razões lá no recurso ordinário. A decisão proferida julgou parcialmente procedentes as acusações. O representante fiscal apresentou para ser em recurso de ofício, pugnando pelo provimento do recurso. Então, o contribuinte apresentou recurso ordinário, alegando em apertada síntese. Preliminarmente, o auto de infração utilizado não é um mecanismo adequado, nos termos do artigo 87 da resolução CGSN 140/2018, e quanto ao mérito, responsabilidade solidária, incorreção do trabalho fiscal, cobrança de alíquota interna do ICMS-ST em operações interestaduais de circulação de mercadorias, o ICMS-ST indevido e, subsidiariamente, necessidade de reclassificação e consequente redução da penalidade aplicada no item 1.1, necessária limitação das multas punitivas a 100% do valor do tributo exigido, limitação dos juros de mora à taxa Selic, nulidade do item 2.2, elevação, aumento sensível à redução da penalidade aplicada e ilegalidade da atualização das bases de cálculo das multas. Esse é o relatório, eu passo já para o voto. Então, com relação ao recurso de ofício, é só para destacar aqui a decisão de piso, como foi o item 1 está sendo cobrado por solidariedade, a decisão de piso entendeu que teria que ter havido notificação do fornecedor antes de uma notificação prévia do fornecedor, e não havendo, haveria a responsabilidade solidária. Tá? Então, foi só esse ponto que é objeto do recurso de ofício. Então, com relação ao recurso de ofício, destaco que o mesmo merece prosperar e explico. Apesar de, conforme mencionado pelo julgador de piso, não restou configurado dolo, fraude ou simulação a fim de aplicar o disposto no artigo 267, 1, a linha A do RICMES. Deixa eu citar aqui o 1. O 2, desculpa. Acho que eu citei o inciso errado aqui, mas tudo bem. Não recolhido imposto pelo sujeito passivo por substituição, em razão de fraude, dolo ou simulação, mediante lavratura da auto-infração. Talvez o inciso aqui que eu citei esteja errado. Ao não comprovar a existência de dolo, fraude ou simulação, a norma aplicada de acordo com a decisão recorrida, disposta no artigo 267.2, aqui é o 2, tá certo? A linha B. Nos demais casos, mediante notificação, cujo não atendimento acarretará a lavratura de auto-infração. Por outro lado, vemos que a responsabilidade solidária, aqui eu preciso vou precisar corrigir várias coisas aqui, presidente, ocorre em conformidade com o disposto no artigo 11, incisos 11 e 12, combinado com o artigo 267, inciso 2, a linha A, de todos os RICMES. Então, eu transcrevo aqui o artigo 11, incisos 11 e 12. O inciso 11 fala sobre solidariedade às pessoas que tiverem interesse comum na situação, que tiver dado origem à obrigação principal, e solidariamente todo aquele que efetivamente concorrer para a sonegação do imposto. E aí, parágrafo 1º, presume-se ter interesse comum para efeito disposto no artigo 11, adquirindo da mercadoria ou tomador de serviço, operação ou prestação realizada sem documentação fiscal.
Por outro lado, as normas mencionadas devem ser interpretadas em conformidade com o que dispõe o CTE, na parte que dispõe sobre a solidariedade, e aquela questão da solidariedade lá do interesse comum na situação, que é mais ou menos o que dispõe a legislação do Estado de São Paulo. E aí, com relação ao parágrafo único aqui mencionado, então a solidariedade referindo nesse artigo não comporta benefício de ordem, por isso eu estou dando provimento aqui ao recurso de ofício da Fazenda, tá? Para restabelecer a atuação quanto à substituição tributária quanto ao item 1.1. Aí, com relação ao recurso ordinário, tem as questões aqui que eu não conheço, base de cálculo da multa, valor do imposto sem juros, súmula 13 de 2008, redução da multa ao patamar de 100%, eu também não, por força aqui do artigo 28 da lei 13457, taxa de juros abusiva, aplicação da taxa Selic como base de cálculo, para base de cálculo de juros de mora, súmula 10, mas no caso em questão, na aplicação dos juros acima da Selic, uma vez que se constata que o primeiro mês em discussão dos presentes autos é o dezembro de 2017, em que os juros aplicáveis já eram a Selic. Na verdade, na descrição lá do item 1 fala de janeiro de 2017, mas no DDF lá está cobrando só a partir de dezembro, tá? Então, por isso eu não estou conhecendo desse ponto do recurso. Aí, a preliminar aqui, na verdade, o contribuinte fala no auto de infração, é um termo usado na portaria, auto de infração e notificação fiscal, mas esse auto de infração é específico para a lavratura no âmbito federal e os entes federais também têm competência para fiscalizar e as empresas que estão no Simples, e por isso eu não estou acolhendo este argumento do contribuinte. Com relação à responsabilidade solidária, praticamente eu repito ali o que eu já falei com relação ao recurso de ofício. Aí a questão da cobrança de alíquotas internas, e correção do trabalho fiscal, cobrança de alíquotas internas de ICMS-ST, em operações interestaduais de circulação de mercadorias, e sem devido ICMS-ST, eu estou aqui usando como fundamento aqui e razão de decidir as razões apresentadas pela representação fiscal. Então, começa aqui no 29. A recorrente alega que, quanto às entradas omitidas, o fisco não poderia ter aplicado a alíquota interna de 18%, pois esta nem sempre seria a alíquota aplicada às suas operações de saída. Para provar esse ponto, apresenta documentos fiscais relativos a operações de saída realizadas mediante a aplicação de alíquotas reduzidas, sem razão recorrente. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao ICMS, relativo às entradas omitidas, não há que se fazer qualquer comparação com as operações de saída da recorrente. Isso porque as operações que se deseja tributar são as suas entradas, ou seja, as operações realizadas por seus fornecedores sobre os quais o ICMS não foi destacado. Em segundo lugar, uma vez que as entradas sem nota fiscal foram descobertas pelo fisco mediante procedimento específico para tal fim, levantamento fiscal, a tributação precisa seguir as regras desenhadas neste procedimento. Aí 509, então, portanto, o fisco agiu corretamente ao tributar as diferenças apuradas tendo por base a alíquota interna de 18%. A necessidade também de reclassificação e consequente redução da penalidade aplicada ao item 1.1. Também estou usando as razões como razões de decidir aqui as contrarrazões ao recurso também. A recorrente alega que a multa deveria ser recapitulada, passando a incidir o artigo 85.1a da 6374, que seria mais adequado ao caso concreto. Veja o dispositivo. De fato, tal capitulação estaria correta caso a recorrente tivesse somente deixado de pagar o imposto, e isso tivesse sido descoberto por meio de levantamento fiscal, que ocorreria em caso de eventual identificação de saídas não tributadas. No caso concreto, entretanto, descobriu-se que a recorrente deixou de pagar o imposto por conta do recebimento de mercadoria sem nota fiscal.
é o que está descrito no relato do AEM, folha 1. Então, não há, portanto, contrariamente ao alegado, motivo para se promover qualquer recapitulação da multa. Com relação ao item 2.2, também uso como fundamento aqui as razões das contrarrazões, que eu não vou ler porque todo mundo tem acesso, então não procede às alegações, e a questão da relevação, redução da penalidade aplicada, legalidade da atualização das bases de cálculo das multas aplicadas. É o último ponto. Então, com relação aos requisitos previstos no artigo 527A do RIC, desejamos que dispõe a legislação 527A. Ao contrário da que alega a representação fiscal, eu analiso os itens de forma desvinculada e, no caso de questão, não há cobrança de CMS, muito menos se estou caracterizado, por exemplo, dolo, fraude de simulação, por isso entendo preenchido tais requisitos, aquele primeiro requisito, né? Por outro lado, para a aplicação do dispositivo, deve ser levado em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Em relação ao porte econômico, a representação fiscal apontou que a contribuinte não é de pequeno porte nos seguintes termos. Quanto ao porte econômico, destaque-se que a recorrente não é de pequeno porte, na medida em que somente no presente ainda está devendo mais de 2 milhões ao fisco paulista, que mostra seu vultoso volume de operações. Aí eu entendo que a multa aplicada está em conformidade com o porte econômico do contribuinte, não há o que prover quanto a este ponto. Então, eu estou conhecendo do recurso de ofício, estou dando provimento, e estou, com relação ao recurso ordinário, estou conhecendo em parte, e na parte conhecida estou negando provimento, presidente. Bem, doutor Douglas, cumprimento aí pelo voto, analisando aí todas as questões postas pelas partes, né, pela Fazenda e também pelo contribuinte. O processo está em discussão. Bom dia mais uma vez, senhores. Parabenizo o doutor Douglas pelo voto. Eu gosto da observação que o presidente faz no começo das sessões, de parabenizar os advogados por ajudar a amadurecer as teses aqui. E exatamente nesse sentido, vou tentar colaborar com o voto do doutor Douglas. Numa conclusão, quando o doutor afasta a lavratura de AINF, o doutor coloca que seria um instrumento restrito ao âmbito federal. Na verdade, pelo artigo 87, parágrafo 2º, parágrafo 1º da resolução, eu vou ler aqui o disposto, o AINF é o documento único de autuação a ser utilizado por todos os entes federados, então o Estado, Distrito Federal, o município e a União. Nos casos de inadimplemento de obrigação principal prevista na legislação do Simples Nacional. Então, inicialmente seria uma formalidade passível de ser adotada por todos os entes. Acontece que, no caso aqui, como bem explicou no voto, não é aplicada a legislação do Simples em função do disposto no artigo 13, parágrafo 1º, artigo 13, inciso 13, parágrafo 1º, a linha F, se eu não me engano. A linha E e F. Então, ali é afastada a legislação do Simples, por isso que não é aplicado o AINF, né? Então, ia sugerir ao doutor de, eventualmente, alterar ou suprimir. Me parece que a supressão disso já atenderia o que eu penso a respeito. Bom dia a todos. Cumprimento aí o Dr. Douglas pelo voto, o Dr. Herbert pelas explicações aí. De fato, existe a previsão para a fiscalização lavral, as ANIFs, né? Ela é pouco utilizada e pouco chega aqui no TIT em razão de serem penalidades bem específicas do Simples Nacional. Geralmente, quando estoura o faturamento do Simples, é feito o desenquadramento de ofício e é lavrado o auto de infração da forma como a gente conhece. No caso desse processo específico, eu gostaria de pedir permissão ao doutor Orivaldo para tirar em vista, porque em razão principalmente do item 1 aí, que está sendo cobrado o imposto por substituição tributária num item
é apurado por meio do levantamento fiscal. Então, a princípio, o imposto, nesse caso aí, ele é cobrado por presunção, né? A presunção fala que será aplicada a alíquota de 18%. Eu gostaria de analisar um pouco essa questão, se é possível, mediante essa presunção do levantamento fiscal, exigir o imposto por solidariedade. Me parece que extrapola um pouco a presunção legal. E também a questão da notificação do 267, porque existe posição pacífica da Câmara Superior em relação à necessidade dessa notificação, embora tenha sido colocado no relato aí, a existência de dolo, fraude ou simulação, não existe uma demonstração disso, né? Então eu gostaria de tirar o processo em vista até para não fazer um voto de preferência aqui e, eventualmente, extrapolar um pouco o que está no recurso aí do contribuinte. Olhar com mais calma. Doutor Flávio, como o senhor está primeiro na fila, eu vou lhe conceder a vista, viu? Porque eu ia pedir vista pelos mesmíssimos motivos. Tem aí essa questão que a própria decisão de primeira instância reconheceu a inexistência de dolo, né? E entendeu para a aplicação da linha B, né? Do inciso 2, 267, né? Eu também estava com essa dúvida de analisar. Além disso, eu tenho uma posição aqui conhecida da Câmara, né? A respeito da solidariedade presumida, enfim. Mas eu acho que as suas colocações, elas convergem com as minhas dúvidas também. Então, eu acho que seria o caso é um processo que precisa ser analisado com calma, né? Fazer um voto de preferência aqui ficaria muito difícil aqui para se fazer uma análise adequada, né? Uhum. Então, sem problemas de retirar em vista. E se você não retirasse, eu ia retirar. Tá certo. Então solicita o pedido, Flávio, e aí eu concedo. Então, eu vou deixar anotado aqui que eu vou fazer os ajustes quando voltar, então. Tá bom. Se não me falha a memória, doutor Douglas, o levantamento fiscal na ANIF, ele só pode ser feito por omissão de receitas. Então, como nesse caso aí não é omissão de receitas, né, teria que ser feito o levantamento fiscal pelo auto de infração, imposição de multa mesmo. Só quando é omissão de receita e não extrapola o limite do simples, que aí quando extrapola o limite do simples faz o desenquadramento de ofício e lavra pelo AIM mesmo. Aí Então, pela tributação normal, né? são hipóteses bem específicas, assim, que se lavra a ANIF lá. Mas existe. É igual a cabeça de bacalhau. Mesmo essa questão da omissão é discutível, porque se for omissão sem emissão de nota fiscal, entra mais ou menos nesse caso, né? Então, eu já trabalhei especificamente com Simples e conheço essa novela, e é de fato bem difícil colocar o AINF ali para a gente no Estado. Então, trago um exemplo, por exemplo, o sujeito que vende roupa e enquadra as roupas como indevidamente como sujeita à substituição tributária, né? Então ele segrega de forma incorreta a receita dele. Nesse caso seria a lavratura do AINF, com emissão de nota, tudo bonitinho, ele só segrega de forma incorreta. Nesse caso seria a lavratura de AINF. Acontece que dá uns valores baixos, e eu acho que nem sei se cai na seleção, não sei como é que isso tem sido trabalhado, mas de fato é uma coisa cabeça de bacalhau, como disse o doutor. Que simples, só o nome, né? Representação fiscal pediu a palavra. Sim, doutor. Eu só queria fazer uma observação. A pertinência da discussão da Câmara é real, eu acho interessante que essa questão seja discutida, se cabe não lavratura de auto de infração e simples nacional. O argumento do julgador em primeira instância, a meu ver, seria objeto de pedido de retificação,
porque o argumento dele é que o contribuinte não foi previamente notificado a comprovar o recolhimento da substituição tributária. E a gente está falando de levantamento fiscal, em que o emissor do documento é desconhecido, não se sabe quem foi que emitiu o documento. Então, você querer que o contribuinte, primeiro, notificar o contribuinte para comprovar o recolhimento prévio, exigir uma prova que ele mesmo não conseguiria emitir. Então, eu acho que houve um erro na decisão da primeira instância. A questão que a Câmara agora levantou, a discussão sobre a pertinência ou não do auto de infração, e o Simples Nacional, e o levantamento fiscal em si é cabível nesse caso, sim, aí eu concordo, eu acho que é interessante analisar melhor essa questão. Mas eu acho que houve um erro de fato na decisão de primeira instância, porque a notificação prévia ao contribuinte é no caso de quando você tem conhecimento do emissor. Você sabe de onde vieram aquelas notas, você identifica o emitente das notas. Então, você é obrigado a notificar o contribuinte, porque ele pode apresentar provas do recolhimento e o ST não é cobrado. Nesse caso, eu acho que não. É isso que eu tinha a colocar. Agora, a questão do auto de infração, aí é diferente, sobre o levantamento, se pode ser feito nesse caso de Simples Nacional, e mesmo a questão da alíquota. Acho que é uma questão que pode ser discutida. O levantamento já é ponto pacífico, que a alíquota é 18%. Mas, nesse caso, se vocês têm dúvida quanto à pertinência do auto, ok. É só isso. Obrigado. A representação fiscal chegou a manejar esse pedido de retificação de julgado? Não, há um recurso de ofício em que essa questão não foi levantada. Quando eu analisei o auto aqui, eu percebi isso, mas no recurso de ofício também não foi levantado e não houve pedido de retificação. Eu aqui comecei, quando eu analisei o processo, eu entendi que sim, houve um erro, mas no recurso de ofício, ela só levanta a questão que é levantamento fiscal, a alíquota está correta e o contribuinte, mesmo sendo do simples, pode sim ser alvo de auto de infração. O Pela legislação. recurso de ofício foi direto, não teve Foi retificação de direto. julgado. Não teve retificação. Existem situações onde o fisco apresenta o resultado do levantamento específico para o contribuinte para ele contraditar, né? Talvez se Eu apresentasse o resultado desse levantamento específico, Eu cobrando o não, imposto por não, eu desconheço. substituição. Eu acho que não. Às vezes, muitas vezes, eu já vi isso várias vezes, em que o auto de infração foi derrubado porque não houve a notificação prévia. Ela existe, é uma previsão legal. Mas você primeiro comunicar ao contribuinte, falar em informal, justifique, eu acho que não. Aí, as notificações prévias ao auto de infração até são possíveis. Mas uma vez que o auto é lavrado e foi feito um levantamento, aí já não cabe mais justificativa a não ser realmente a defesa, né. Essa notificação prévia é uma questão bastante polêmica, porque não se aplica a qualquer caso. A questão é complexa mesmo, eu acho que fica mais justificado ainda o pedido de vista do Dr. Flávio. Sim, sim. Aham. Então é isso. Olha, muito bem ponderado aí. A Liliane trouxe aí também questões assim importantes aí para a gente refletir. Acho que é relevante aí, que vai mais ou menos na linha do relator, né? Bom, enfim. Então, eu concedi aqui o pedido de vista, e pelos debates, realmente impossível de se fazer uma preferência, né, Flávio? Não tem como, né? Então, as questões aqui não é só uma, né? São várias questões aqui que são complexas, que precisam ser analisadas com bastante profundidade aqui. Então, eu já concedi o pedido de vista, eu estou, então, encerrando o julgamento. Bom, diante desse pedido de vista, nós, então, completamos aqui a pauta de hoje, que foi mais curta, né? A última do semestre, como eu já tinha dito, e declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora. Já estou aqui com a ata.
Muito bem, tá tudo certo. Tá tudo regular. Muito bem, então, agradeço aí, mais uma vez, aí a presença de todos. Dr. Herbert, muito prazer, seria um prazer aí tê-lo de novo aqui, dentro do possível. Obrigado, senhor presidente. Estou sempre disponível. Tá, Liliane também, muito obrigado, Liliane, pela Obrigada, participação. presidente. Pode requerer a troca do Tabiro, pela minha participação. Tá bom. A substituição do Tabiro. Eu acho que ele não vai aceitar. Eu acho que não. Não, não vai. Tá bom, um abraço para todos aí. Eu peço então que o Oswaldo pode encerrar a gravação, por favor.